Olá pessoal, vamos lá então para mais uma aula, né? Hoje dando continuidade aí à nossa disciplina de ética aplicada à psicologia. Hoje a gente vai começar a ver um pouquinho sobre as doutrinas éticas fundamentais, né? Bom, só retomando aí o que a gente viu, é um texto do Sanches esse, né? Só retomando o que a gente viu, a gente começou lá vendo um pouquinho sobre os surgimentos da ética, né? Lá com os 7 sábios, passamos pela estruturação da ética lá com Aristóteles, né? A gente viu um pouquinho sobre o porquê da ética, né? Um texto do Sun. Depois sobre o objeto da ética, né? Também com um texto do Sanches. E agora a gente vai cair então aqui na parte das doutrinas fundamentais. Eu falei um vídeo atrás, aí, eu não vou me recordar qual, que eu tinha colocado para vocês assim, que seria bom que a gente pudesse ver, né? A gente viu um pouquinho com mais força do Aristóteles ali. Seria interessante que a gente pudesse ver mais filósofos, né? Que a gente pudesse ver o desenvolvimento mesmo do pensamento ético na nossa cultura ao longo dos séculos, né? Desde os gregos até chegar até hoje. Infelizmente não tem como a gente fazer isso, né? Porque, como eu coloquei, para isso seria necessário uma disciplina de ética geral, eu poderia dizer assim, né? E a gente não tem tempo para fazer tudo isso e ainda ver a parte aí, aplicada à psicologia numa disciplina só, então não tem como. Mas, como é muito interessante a gente compreender o desenvolvimento disso, como foi o desenvolvimento do pensamento ético desde lá, né, da origem com os gregos até a gente hoje, é importante que a gente veja pelo menos quais são as principais doutrinas, como está aqui colocado no texto, né, principais doutrinas éticas que vão fundamentar o nosso modo de pensar hoje. Tá? Vocês já devem ter lido o texto, espero que sim, né? E ao longo da leitura do texto, vocês já devem ter observado que algumas coisas e algumas doutrinas do passado a gente ainda carrega até hoje, né? Por que a gente faz isso? Olha, a gente faz isso porque a gente é descendente desses povos, né? Nós descendemos dessas culturas, desses pensamentos que vieram aí, né? Desde antes de Cristo até agora, e é claro que esses pensamentos éticos que foram criados no passado, eles vão respingar na gente hoje. Eu nem vou dizer vão respingar na gente, nós somos o resultado dessa evolução do pensamento. Então, por que é importante a gente estudar as doutrinas, as várias, né, ou pelo menos as principais doutrinas éticas existentes? Porque conhecendo essas doutrinas, a gente vai mais ou menos entender, mais ou menos não, né? Espera-se que a gente entenda como que a gente chegou no desenvolvimento do pensamento que a gente tem hoje, ou como que a gente chegou no padrão moral que a gente tem hoje. Por que a gente considera algumas coisas certas, outras coisas erradas dentro do nosso modo de vida atual. Então a gente vai perceber isso estudando justamente essas doutrinas do passado, que ao longo do tempo foram se modificando, claro, mas que deram a base para o que a gente é hoje. Tá? É claro que quando eu estou falando aqui de doutrinas éticas fundamentais, você já deve ter observado ali no texto, né? A gente está falando das doutrinas éticas aí da chamada, entre aspas, civilização judaico-cristã, né? Ocidental. Né? É o que começa lá com os gregos, passa pela Europa, depois vem para a América, é mais ou menos essa, entre aspas, aí, civilização que a gente está falando. Se a gente for para o Oriente, né, é óbvio que a gente vai ter outras teorias, a gente infelizmente não vai ter como abordar aqui, né? Se a gente for para as culturas, outros povos, como outros continentes, como o continente africano, por exemplo, vai ter outras doutrinas que infelizmente a gente não vai poder, né, abordar aqui, até mesmo dentro das Américas, né? Claro que basicamente a América, dada, né, a questão da colonização, a gente basicamente tem um pensamento europeu. Mas existiam outras culturas, existem outros povos, né, que têm outros pensamentos, e é claro que também tem, não chega talvez a ser uma doutrina especificamente, mas um pensamento ético que seria interessante a gente estudar, mas infelizmente foi aquilo que eu coloquei, né, dada a uma questão de carga horária aí, não tem como a gente, infelizmente, abordar tudo, né. Então vamos para o que é o principal aqui, para o que é o grosso, né, para aquele que é o fundamental, para a gente entender mais ou menos como é que a gente chega aí até hoje com o nosso pensamento ético, né, aí na contemporaneidade, né. Bom, vamos começar então. Ali o texto, deixa eu tomar um golinho d'água aqui porque falo muito e acaba ficando com a garganta seca. Ali no texto do Sanches, ele vai começar o texto aqui falando um pouco sobre a relação entre a ética e a história, né, que é mais ou menos isso que eu estava falando agora para vocês. Ele vai dizer que as doutrinas éticas fundamentais nascem e se desenvolvem em diferentes épocas e sociedades, que é o que eu tinha colocado, como resposta aos problemas básicos apresentados pelas relações entre as pessoas. Assim, as doutrinas éticas não podem ser consideradas fora da história ou das condições sociais em que surgiram.
né? Então o que ele está colocando aqui nessa primeira parte? Ele vai dizer, olha, a ética ela não é uma coisa que cai do céu, né? Não é uma coisa que brotou da terra de uma hora para outra. Ela surge, como a gente até já viu nos textos anteriores, a partir de uma reflexão, a partir de um pensamento sobre a própria conduta cotidiana do indivíduo, né? A própria conduta cotidiana do ser humano. Então é óbvio, né, que diferentes povos e diferentes épocas vão ter condutas diferentes devido à diversidade de condições de vida que cada povo teve ou tem ainda, né? E óbvio que essas reflexões vão acabar levando a doutrinas diferentes. Então, não tem como você considerar a ética, né, fora de um contexto histórico e fora de um contexto social, como ele está colocado aqui, né? Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, olha, não tem como você querer pensar lá um grego, ou então um homem medieval, ou então, sei lá, um romano, ou qualquer pessoa do passado, fora do contexto histórico e social que ele vivia, né? Então, quando a gente vai estudar o pensamento desses povos, dessas pessoas, a gente vai estudar eles dentro desse contexto, entendendo a lógica do pensamento que eles viviam naquela condição. Agora, obviamente que isso aí acaba repercutindo pelo próprio passar do tempo na nossa forma de pensar hoje, né? Agora, não dá para a gente efetivamente considerar que essas doutrinas ou que esses pensamentos são puros, né? São coisas, como a gente diria lá na filosofia lá do Platão, coisas em si, né? Não são coisas em si, são coisas que foram construídas aí ao longo do tempo, tá? Então, toda moral efetiva, em toda moral efetiva se elaboram certos princípios, valores ou normas. Mudando-se radicalmente a vida social, muda-se também a vida moral, né? É claro, né? É basicamente uma decorrência do que já foi falado. A sociedade ela vive num contexto, mudando a estrutura desse contexto, mudando a realidade, né? As pessoas vão ter um padrão moral diferente. É só vocês pensarem fácil, né? Imagina você viver numa região com abundância de alimento, abundância de comida. Então, por exemplo, alguém que desperdiça comida não vai ser uma pessoa que vai ser condenada moralmente pelos outros, né? Mas imagina que essa mesma população, num dado momento, acaba passando por uma grande seca, por exemplo, acaba havendo uma escassez muito forte de comida, acaba havendo uma dificuldade muito grande para arrumar alimento. Uma pessoa que desperdiça alimento, ela pode ser condenada não só moralmente, como legalmente e até pelas pessoas que estão ao seu redor, porque aquilo vai ser considerado inadmissível, né? Então, como ele está colocando aqui, mudando-se radicalmente a vida social, muda-se também a vida moral, né? Então, mudando as condições de vida, obviamente, o modo como as pessoas vão se relacionar entre si vai alterar também, né? Entretanto, aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, né? Porém, existem alguns princípios, né, que parecem ser permanentes e perpassam todos os tempos, né, e todas as culturas, como, por exemplo, interdições de assassinatos ou incestos, né? Então, o que a gente vai observar? Apesar de que a gente entende que a moral, a própria ética, ela muda de tempos em tempos, de cultura para cultura, né, de época para época, agora tem algumas coisas que parecem ser universais, tem algumas coisas que parecem que, olha, independente da cultura, independente da época, todas as culturas seguem esse padrão, né? Quem muito bem identificou isso daí foi o Freud, né, quando ele vai lá falar, por exemplo, sobre a interdição do incesto, por exemplo. Você não vai encontrar, né, nós não vamos encontrar nenhuma cultura, absolutamente nenhuma cultura humana, independentemente da época, onde o incesto materno, que é onde a teoria freudiana ela pega bastante, o incesto materno seja uma coisa aceitável, seja uma coisa bem vista, seja uma coisa que está tudo bem, né, dentro do contexto. Então, apesar da gente entender, né, de que existem, que as condições morais, né, variam de tempo, de época para época, de condição histórica, condição social, de um lugar para o outro, a gente percebe que alguns elementos, algumas coisas, tipo assim, proibir assassinatos, você não pode sair por aí matando pessoas, ou, por exemplo, o incesto, você não pode por aí ter relações com seus genitores, né, por exemplo. Isso parece ser universal, ou princípios universais, né? Então, esses princípios é o que foram buscados pelos grandes filósofos, né? Aí, como, por exemplo, Aristóteles, que foi aquele que a gente já viu lá no comecinho da disciplina, né? Vocês conseguiram entender? Então, tipo, apesar de que existem mudanças de tempos em tempos, de época para época, né, de cultura para cultura, mas tem alguns princípios que parece que eles repercutem em todas as culturas. E é justamente esses princípios que repercutem em todas as culturas que esses grandes estudiosos da ética tentaram pegar, né, tentaram absorver e formular aí uma teoria sobre eles.
E aí a gente vai começar por onde? A gente vai começar aí pela ética grega, né? Lá no texto ele vai iniciar pela ética grega, até porque realmente o pensamento ético, assim como nós o conhecemos, né, ele realmente começa por lá. Então ele vai colocar lá, né, que a partir do naturalismo dos pré-socráticos sucede uma preocupação com os problemas do homem, sobretudo os problemas políticos e morais. Olha, se vocês lembrarem lá do texto, não só lá do texto, mas se vocês lembrarem das aulas de filosofia de vocês no passado, vocês vão lembrar que a filosofia ela se divide entre os filósofos pré-socráticos, né, nesse período, pré-socráticos e os socráticos, vamos dizer assim, né? Quem eram os pré-socráticos? Os pré-socráticos eram aqueles filósofos que estavam preocupados com a natureza, né? Vocês lembram? Demócrito de Abdera, o Heráclito, o Parmênides, né? Quem mais? Plotino, né? Então tem vários filósofos que estavam preocupados em determinar o que é a natureza, do que as coisas são feitas, né? Aí vocês vão ver aquelas famosas frases de tudo é água, né? A do Tales de Mileto, né? Tudo é fogo, tudo é ar, né? Aquelas tentativas de tentar explicar da onde a natureza surge. Bom, isso vai acontecer lá na Grécia, né? No período, agora não vou lembrar o período, do século VII ao século V, mais ou menos antes de Cristo, tá? E isso vai evoluir. Né, a própria sociedade grega evolui e ela acaba se transformando nisso que está aqui, né? Por exemplo, uma civilização organizada, vivendo em cidades, né, estruturadas, e aí a preocupação com a natureza ela acaba dando lugar, né, como a gente pode dizer aqui, ó, o naturalismo acaba dando lugar à preocupação sobre o homem, até porque agora a gente está vivendo numa sociedade bem mais organizada, né? Então começa a surgir uma preocupação sobre o que é o homem. Né, qual é o sentido do homem, da onde que o homem veio, né? Essas preocupações mais voltadas para o ser humano em si e não tanto com a natureza. Quando isso surge, né, quando isso acontece, começam a surgir os filósofos, né, aquelas pessoas que estavam tentando explicar o que é o homem e não o que é a natureza, como eram os pré-socráticos. E aí dentro desses grupos não são filósofos, né, grupos de pensadores, vamos dizer assim, surgem os sofistas, né? Quem são os sofistas? Os sofistas, como ali no texto está colocando, né, constituíam um movimento intelectual na Grécia do século V a.C. Tá? Os mais conhecidos sofistas foram Protágoras de Abdera, que esse aqui está um busto dele, aqui, né, Protágoras, o Górgias de Leontinos, o Hípias de Elis, o Isócrates de Atenas, o Licofron, não sei como é que pronuncia o nome dele, Pródicos e Trasímaco, né, que são alguns dos famosos sofistas, sendo que o mais famoso de todos os sofistas é o Protágoras, tá? Foi o mais conhecido. E aqui está uma das frases, né, uma das máximas aí do Protágoras, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Tá? Mas quem eram esses sofistas? Né? O que caracterizava eles? Né? Então, os sofistas, né, que se tornou um termo pejorativo, tá? Hoje, quando a gente quer, por exemplo, xingar alguém, dizer que essa pessoa não tem filho de dignidade no seu pensamento, a gente xinga essa pessoa de sofista, né? Hoje meio que virou um xingamento, vamos dizer assim. Vocês vão entender porque os sofistas, eles eram basicamente... O Sócrates era inimigo dos sofistas, né? Vamos dizer assim. Existia uma rixa ali entre os sofistas e Sócrates. E como Sócrates acabou entrando para a história, né, como o grande pai da filosofia, a gente vê os inimigos de Sócrates como alguém, né, alguém ruim, vamos dizer assim, né? Então, por isso que o sofismo hoje, né, você chamar alguém de sofista, dizer que quem está falando é um sofismo, é quase como um xingamento, né, na nossa cultura hoje. Mas na sua origem, o sofista significava um mestre, um sábio. Né? Então, quem era o sofista? O sofista era um mestre, ou basicamente um professor. Tá? Não é especificamente um professor. Os sofistas não eram professores. O professor, né, no grego, seria aquele que cuida da criança, seria o pedagogo, né, aquele que educa a criança. Mas eles seriam, digamos assim, professores ou mestres que eram pagos, né, que eram para ensinar basicamente a retórica, que a gente vai ver aqui. Tá? Então, os sofistas eram uma espécie de professores, como está aqui, né, itinerantes, que faziam grande fortuna ensinando principalmente a arte da retórica, está aqui, né, em cidades onde isso era muito valorizado, como por exemplo em Atenas. Tá? Os sofistas não ambicionavam um conhecimento gratuito ou especulativo, então veja, eles se diferenciavam dos filósofos. Que o que é o filósofo ou o filosófos? O filosófos é o amante da sabedoria, o amigo da sabedoria.
né? Aquele que quer o conhecimento pelo conhecimento em si. Já o sofista, ele não ambicionava o conhecimento gratuito ou o conhecimento pelo conhecimento. Ele vendia o serviço dele. Então, na verdade, o sofista ele trocava o conhecimento dele por dinheiro, né? Daí aí é mais uma razão para a qual a gente tem uma visão pejorativa deles, né? Oh, meu Deus, eles cobravam por isso, como se isso fosse algum problema. Hoje a gente faz isso, né, normalmente e ninguém é condenado por isso. Mas, né, nesse período, né, essa era uma das grandes diferenças entre os filósofos e os sofistas. Os filósofos faziam a filosofia pela filosofia, vamos dizer assim, pelo amor ao conhecimento, e os sofistas não. Eles visavam um conhecimento prático, pragmático, que pudesse ser aplicado e, portanto, que pudesse ser cobrado, né? Vamos botar nesse termo, né? Então aqui, pragmático, tendente a influir na vida direta da República. Por essa razão, os sofistas se tornaram mestres na retórica. Então eles eram muito focados para o conhecimento, conhecimento pragmático, e não para o conhecimento, digamos assim, especulativo, para o conhecimento abstrato. Então, saber o que é a verdade, o que é o bem, né, o que é o belo, isso não era bem uma preocupação dos sofistas, isso era uma preocupação dos filósofos. Os sofistas se preocupariam em dizer o que é bom nessa situação, ponto. Né? Vamos resolver um problema aqui, vamos resolver uma situação, o que é bom aqui. O que é o bem, né? Isso não é problema meu, isso deixa lá para os filósofos. Eu quero resolver o problema aqui. E aí, para resolver o problema aqui, vocês vão ver que eles investiam muito na retórica. Porque, principalmente em cidades como Atenas, onde tudo era, né, resolvido muito aqui na ágora, na discussão, na fala, quem soubesse falar melhor, obviamente, ganhava melhor as disputas, né, ganhava melhor as discussões e tinha ali um destaque na sociedade, né? Então a arte de persuadir chega a pôr em dúvida a própria tradição e a existência de verdades, as normas universalmente válidas. Desculpa, vou ler de novo que eu me atravessei aqui. A arte de persuadir chega a pôr em dúvida a própria tradição, a existência de verdades e de normas universalmente válidas, né? Então aqui, entre aspas, aqui, né, não existe nem verdade nem erro. E as normas, por serem humanas, são transitórias. Então veja, o que os sofistas pregavam? Os sofistas pregavam justamente isso aqui, ó. Não existe verdade nem erro. As normas, por serem humanas, são transitórias. Os sofistas, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Os sofistas, eles não estavam nem um pouco preocupados em encontrar a verdade, né? Ou a verdade das coisas, ou a verdade em si, né? Os sofistas diziam assim, ó, não existe verdade. Tá? O que existe são situações cotidianas do dia a dia. Então a gente tem que saber lidar com elas, porque tudo é transitório, tudo é passageiro, né? Então, basicamente, só para vocês entenderem melhor quem eram os sofistas, vocês podem ver aqui uma cena. Isso aqui não é grego, isso aqui é mais romano, né? Mas assim, só para vocês entenderem, os sofistas muitas vezes eles eram contratados para falar em nome de alguém, por exemplo. Então alguém tinha uma disputa, alguém tinha algum problema para resolver lá na assembleia, né? Então, ao invés dessa pessoa ir falar, porque ela era meio, de repente, enrolada com as palavras, ela contratava um sofista e esse sofista ia lá falar por ela. É mais ou menos o que a gente tem hoje, tá, na nossa sociedade, na justiça, com a figura dos advogados, né? Quando você vai perante a justiça para resolver um problema, você não fala na justiça, né? O que você faz? Você contrata um advogado para falar por você. Era mais ou menos isso que os sofistas faziam. Então, eles iam lá, alguém pagava eles, pagava um cliente, olha, eu tenho um problema assim, 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 preciso resolver, você vai lá e fala para mim. E aí o sofista ia lá e falava, né? E aí um bom sofista era aquele que mais ou menos fazia assim, chegava lá num dia, perante uma assembleia, perante um povo, e falava sobre alguma coisa, as pessoas saíam de lá crentes que aquilo que ele estava dizendo era verdade, né? No outro dia ele chegava lá, falava exatamente o contrário de tudo que ele tinha dito ontem, né? E todo mundo saía acreditando, nossa, mas agora sim você está falando a verdade. Ou seja, né, se hoje ele fala uma coisa e amanhã e convence todo mundo dessa coisa, e amanhã ele fala o contrário e convence todo mundo do contrário, significa que ele não está procurando, ou não existe, ou ele não se preocupa com uma coisa chamada verdade, né? Então veja, os sofistas não estão preocupados com isso. Os sofistas estão preocupados com o quê? Em eu resolver problemas práticos na minha existência. Então, se hoje eu consigo resolver um problema usando tal e tal recurso retórico, isso é bom. Então, isso é suficiente e isso é o ideal. Se amanhã eu tenho que, para resolver um outro problema, falar o contrário do que eu disse hoje, não tem problema. Então, eu mudo e falo o contrário e a gente vai vivendo e a vida é assim, né?
Então veja, como eles não têm um compromisso nem a busca pela verdade, tudo que eles falam, tudo que eles diziam era extremamente pragmático. Então aqui está uma frase também do Protágoras, né? Ó, o homem é a medida de todas as coisas. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, né, você não precisa buscar a verdade, porque todas as coisas vão ser medidas a partir do homem. Então você precisa, no máximo, aí, conhecer o homem, você precisa aprender a utilizar a linguagem do homem e você vai dominar todas as coisas. Então, os sofistas, eles buscavam, né, resolver problemas práticos da vida cotidiana, problemas morais, a partir disso, a partir do domínio da retórica. Tá? Bom, enfim, até teria mais coisas para falar sobre os sofistas, mas vamos ficar por aqui, senão a gente estende muito o vídeo. Tá? Bom, em oposição aos sofistas, vai surgir o nosso amigo Sócrates, né, o grande pai da filosofia aí que vocês conhecem. Então, né, o que o texto ali vai estar falando sobre Sócrates? Ao contrário dos sofistas, o Sócrates rejeitava o relativismo e o subjetivismo absoluto. Né? Ele vai dizer, não é assim. Então hoje é uma coisa, amanhã é outra. Tudo é relativo. Não é assim. Tá? Na ética socrática, a ética socrática ela é racionalista. Então a ética socrática ela se preocupa com a razão e na busca da verdade. Então, nela a gente vai encontrar algumas características. Então, quais são as principais características da ética socrática? Tá? Só para vocês entenderem, a gente não costuma dizer que exista uma ética sofista, tá? Não existe bem uma ética sofista. Existe um modo de pensar sofista, que não chegou a se estruturar como uma ética. Né? Até porque, como vocês viram ali, hoje se dizia uma coisa, amanhã se dizia outra. Então não chegou a se estruturar como um pensamento ético. Já a partir do Sócrates, né, e dos filósofos, aí não. Surge mesmo um pensamento, mas que a gente vai colocar como uma estrutura ética. Né? E aí, dentro da estrutura ética do Sócrates, o que a gente encontra? A gente vai encontrar que o bem é a felicidade da alma. Tá? Então, o que é o bem para Sócrates? É a felicidade da alma. Veja que é um pouquinho diferente daquilo que o Aristóteles falava, né? Que a gente já viu nos textos anteriores, mas depois a gente vai retomar isso. Né? Então, a felicidade da alma. E o bom é o que é útil para a felicidade. Então, o que é o bem? O bem é a felicidade da alma. E o bom é aquilo que é útil para a gente alcançar a essa felicidade. Tá? Então, por exemplo, o conhecimento é o que traz a felicidade na alma, e o que é bom, por exemplo, é o ato de estudar. Porque estudar amplia o teu conhecimento, isso te leva, né, à felicidade da alma. Né? Só que como exemplo. 2, né, a virtude é o conhecimento e o vício é a ignorância. Quem faz o mal é por ignorância, ignorância do bem. Ninguém faz o mal voluntariamente. Então, para Sócrates, né, a virtude é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre o mundo, mais, nem só sobre o mundo, mas sobre o mundo das ideias principalmente, né, mais virtuoso você vai ser. E o vício é a ignorância. Então, quem faz o mal, quem age o mal, né, quem realiza um ato mal, não é porque essa pessoa é má. Então, para Sócrates, quem faz o mal é mal por ignorância, porque essa pessoa desconhece o bem. Ela não tem conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, você não vai mais agir, realizar o mal. Né? Porque você vai, à medida que você se depara com conhecimento, você se depara com o bem, é óbvio que você não vai escolher o mal, porque não vai fazer sentido para você. Né? Então, consequentemente, né, se o mal é a ignorância, né, as pessoas não são más em si, elas são más porque elas ignoram o bem, né, a virtude pode ser transmitida, ou seja, ela pode ser ensinada. Né? Ninguém é mal ou bom por natureza. Né? A gente tende a ir em busca do conhecimento. O bem é o conhecimento. Se eu faço um ato mal, é por ignorância. Então, eu posso mudar a minha condição de ignorante para, né, para alguém feliz, vamos colocar assim, buscando pelo conhecimento. Então, a virtude ela pode ser ensinada. Por isso que aí, né, na base da filosofia, vai estar a importância, por exemplo, da educação. Né? Por que a gente tem que treinar as crianças? Né? Por que a gente precisa, desde cedo, educar as crianças? Porque a virtude ela pode ser transmitida e ensinada. Quanto mais cedo você começar a fazer isso, melhor. Né? Então, para Sócrates, né, a virtude, o conhecimento, o bem, ele pode ser transmitido via conhecimento. Tá? Eu quero que vocês peguem e entendam bem isso. Via saber, via razão. Quanto mais eu conhecer, mais feliz eu vou ser. Tá? Então, para Sócrates, a bondade, o conhecimento e a felicidade se entrelaçam estreitamente, né? Claro.
O homem age retamente quando conhece o bem e reconhecendo, né? Primeiro a gente já teve contato com o bem lá no mundo das ideias antes da gente vir para cá. Reconhecendo, não pode deixar de praticá-lo. Aspirando ao bem, sente-se senhor de si e por conseguinte é feliz. Então, para Sócrates, tá? A felicidade ela é sobretudo um estado intelectual até, né? Porque você vai encontrar a felicidade por meio do conhecimento, porque é o conhecimento que vai te fazer voltar a ter contato com a verdade, voltar a ter contato com o bem que você já teve antes de você vir para esse mundo. Está aqui, né, o Sócrates apontando para cima, nesse quadro que a gente já viu, né? Apontando para cima aqui, ó, mostrando que a verdade está lá no mundo das ideias. Então, quando você, via conhecimento, tem de novo contato com a verdade sobre o mundo, a verdade das coisas, você encontra o bem, você vai ser feliz e, obviamente, você não vai mais querer praticar o mal. Porque depois que você conhece o bem, não faz sentido você querer praticar o mal. Tá? Então, basicamente, é isso que Aristóteles vai dizer. Tá? Então, para Aristóteles, ó, bondade, conhecimento e felicidade se entrelaçam. Tá? Então, veja, eu vou ser feliz, tá? À medida que eu tiver contato com o bem, e isso só vai ser possível a partir do conhecimento. Entenderam? E aí, né, na mesma esteira aí, né, do Sócrates, a gente vai ter Platão. Lembrando, né, que Platão era discípulo de Sócrates. Até Sócrates não escreveu nada, né? Quem escreveu foi Platão. Muitas pessoas até dizem que existe um questionamento se foi Sócrates realmente que disse, ou se foi Platão que disse que Sócrates disse, né? Porque o pensamento deles é muito semelhante. Mas a gente vai ver assim, que tem uma pequena diferença, mas basicamente o pensamento de Platão é o pensamento de Sócrates. Tá? Então, para Platão, né, Platão era discípulo de Sócrates, né, logo suas ideias corroboram com as ideias do seu mestre. Né? Basicamente, a filosofia é a mesma, basicamente o pensamento é o mesmo. Tá? Para Platão, o fim último do homem é a purificação e a libertação da matéria para contemplar o que é, sobretudo, a ideia do bem. Lembra? Né, se vocês lembram das aulas de filosofia, para Platão existe um mundo verdadeiro, que não é esse que a gente vive, é o mundo das ideias, que está fora daqui. Nós viemos de lá, esse mundo aqui é um mundo de sombras e de ilusão, e à medida que a gente vai recordando das coisas que a gente viu lá nesse mundo, a gente vai encontrando aqui a verdade, a gente vai encontrando o bem. Então, para Platão, né, o fim último do homem é isso aqui, ó, é se purificar desse mundo que a gente vive, desse mundo de ilusão, de grilhões que a gente está, visando a libertação dessa matéria, né, essa matéria imunda, vamos dizer assim, para que a alma possa efetivamente ter contato com a verdade e ter contato com o bem. Tá? Para alcançar essa purificação, é preciso praticar várias virtudes, que correspondem cada uma a uma parte da alma, como, por exemplo, a virtude da razão é a prudência e a virtude do apetite é a temperança. Então Platão vai dizer assim, olha, a alma é dividida em algumas partes, e cada parte da alma tem uma virtude em si. Então, quanto mais a gente praticar essas virtudes, mais próximo eu vou estar dessa libertação, mais próximo eu vou estar de encontrar aí de ter contato aí de novo com esse mundo das ideias. Tá? Claro que tudo isso sempre guiado pela razão. A razão é o principal atributo da alma, né? Porque a principal virtude, né, da razão aqui, né, é o principal atributo da alma que vai fazer com que eu tenha condições de investigar o mundo, ou estar no mundo, ou de me relacionar no mundo. Tá? Então, a prática das virtudes sempre é a partir de um ponto de vista racional. Então, para Platão, assim como para Sócrates, tá? A questão do pensamento, de ter contato, adquirir mais conhecimento sobre as coisas era fundamental para a gente adquirir a liberdade da alma. Então, porém, né, o homem não consegue fazer essa prática sozinho. Ele precisa praticá-la no contato com o outro. Por isso, o Estado é necessário e o homem só é bom enquanto é bom cidadão. Isso aqui, eu já tinha falado isso para vocês lá quando a gente discutiu o texto de Aristóteles, né? Isso aqui é profundo, tá? Tanto em Sócrates, Platão, quanto Aristóteles. Tá? O homem ele vai ser um homem bom ou não, né? Dentro da polis. Tá? Por quê? Porque é impossível para esses filósofos, outros filósofos vão dizer o contrário, mas para esses filósofos é impossível você praticar a virtude sozinho. Você precisa do outro para praticar a virtude. Por exemplo, um exemplo bem fácil para entender. Como que eu vou praticar a caridade, né, sozinho? Se eu vivo sozinho lá no meio do mato, eu e Deus, vamos dizer assim, não tem como eu ser caridoso com ninguém.
Para que eu possa ser caridoso, eu preciso que exista outra pessoa precisando da minha ajuda, a qual eu vou lá e realizo essa prática dessa virtude, né? Então, para Sócrates, para Platão, isso aqui é fundamental, tá? O Estado, eles só vão pensar o homem dentro do Estado. Só vão pensar o indivíduo dentro do Estado. Nós somos bons à medida que nós servimos a coletividade, à medida que nós servimos a uma comunidade, à medida que nós servimos a um Estado, ou no caso aí, né, dos gregos, a polis, tá? Então, por essa razão, lá na República, que é um livro que Platão vai escrever, né, Platão irá falar sobre uma sociedade ideal semelhante à alma. Então, Platão, lá nesse livro, ele vai dizer assim, olha, a sociedade que a gente vive aqui não é a sociedade ideal. A sociedade ideal é aquela que está lá no mundo das ideias. Mas a gente pode tentar fazer com que a nossa sociedade aqui se pareça com aquela lá. E como é que a gente vai fazer isso? Ora, é muito simples. A gente deve pegar a nossa sociedade aqui atual e tentar transformar ela, tentar fazer com que ela seja semelhante à nossa alma. Nossa alma não é dividida em partes? Então, a gente também deve dividir a sociedade em partes. Se cada parte, né, da sociedade, se cada grupo da sociedade fizer a sua parte enquanto cidadão, todo mundo vai se beneficiar e todo mundo vai ser feliz, né? Fácil para vocês entenderem mais ou menos como um corpo. Imagina, né? Nós somos um corpo, né? Eu tenho o órgão lá como coração, pulmão, rim, né? Então, cada parte do meu corpo constitui um grupo, vamos dizer assim, né? Um grupo social, isso que eu vou chamar corpo. Se cada órgão fizer a sua parte, o coração bombear, né? O rim filtrar, o pulmão respirar, todo mundo ganha e o corpo se mantém e o corpo fica saudável. Então é assim que também deve acontecer com a sociedade. Então Platão vai dizer, ou deveria acontecer, né? Platão vai dizer, cada parte dessa sociedade deveria ser guiada por uma determinada virtude. Os governantes, né, que seriam aí basicamente para Platão os filósofos, claro, né? Deveria ser governada pela razão. Os guerreiros deveriam ser governados pela coragem e os artesãos e os comerciantes pela temperança. Aqui a temperança seria mais ou menos como a gente poderia dizer como a ponderação, né? São seriam pessoas ponderadas, equilibradas, né? Então, se cada um, né, realizar essas virtudes, a sociedade vai ser feliz. Na verdade, o que Platão está dizendo não é se cada um realizar essas virtudes, né, de acordo com o cargo que ocupa, a sociedade vai ser feliz. É mais ou menos o contrário. Ele vai dizer assim, ó, pessoas que têm aptidão para a razão, né, por exemplo, os filósofos, eles deveriam governar. Pessoas que têm aptidão para coragem, para força bruta, né, aquele cara que é mais belicoso, esse cara deveria se transformar num guerreiro. A pessoa que tem aptidão, que nasce já com uma tendência para ser moderada, para ter um bom equilíbrio, né, na relação com as coisas, ela deveria ser um artesão ou um comerciante. Então, o que o Platão, mais ou menos, ele vai propor na filosofia dele, lá no livro chamado A República, é uma sociedade ideal, tá, que vai lembrar muito aquilo que a gente vai conhecer, você já deve ter ouvido falar, deve ter visto, o que a gente vai encontrar na cultura hindu, né, que é a cultura de castas, que é um sistema de castas da cultura hindu, que de certo modo a gente tem isso até hoje, ainda hoje isso existe lá na Índia, né? Não é tão forte como já foi no passado, mas ainda de certo modo existe. Só para vocês, a título de ilustração, né, para vocês saberem como é que funciona a sociedade hindu. A sociedade hindu, ela era, né, hoje em dia não é mais assim, ainda tem um pouquinho, mas no passado ela era assim, ela era dividida em castas. Né? O que são essas castas? São grupos, assim, são segmentos da sociedade, onde um segmento não passa para outro. Então, por exemplo, um Brahmane não vira um Kshatriya não vira um Brahmane. Você nasce Brahmane e você morre Brahmane. Você nasce Kshatriya e você morre Kshatriya, né? Você nasce um Vaishya e você morre um Vaishya, né? Só para vocês entenderem da onde que vem, né? Um pouquinho só para não ficar muito no vácuo, da onde que vem aqui essas castas, tá? Só rapidinho para vocês entenderem. Dentro da mitologia hindu, né? Da mitologia da religião hindu, né, da onde veio o homem, né, da humanidade, da onde a humanidade veio. Então existem várias lendas, né? Toda cultura vai ter a sua mitologia vai explicar da onde que a humanidade veio. E dentro lá da cultura hindu, para explicar da onde o homem veio, tem um mito, né, que vai dizer como que o homem foi criado. Do mesmo modo como a gente tem no mito cristão, né, que o Deus foi lá e fez um boneco de barro, soprou e deu a vida e fez Adão. Lá na mitologia hindu existe vamos dizer assim, uma vertente, né, uma história que conta que
Brahma, né, que é o deus supremo da religião hindu, na verdade é uma trindade, assim como a gente tem no cristianismo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Na religião hindu a gente vai ter a trindade que é Brahma, Vishnu e Shiva, né? Brahma vai ser o deus da criação, Shiva vai ser o deus da transformação e Vishnu vai ser o deus da manutenção, né, da preservação. Então, os três juntos formam uma tríade e eles criam o universo, criam tudo, inclusive o homem. Uma das vertentes diz que existia um ser chamado Purusha, né? Algumas vertentes dizem que o próprio Brahma se transformou em Purusha. Aí são variações do mito, né? A gente vai encontrar várias variações. E diz que Brahma queria criar os homens, né? Ou Purusha queria efetivamente criar os homens. Então, não sabendo como fazer isso, eles se oferecem sacrifício para morrer, né? E aí ele morreria e do seu corpo brotaria a humanidade. Algumas vertentes dizem que o próprio Brahma vai fazer isso, se transformando em Purusha e morrendo, e daí surgindo a humanidade. Isso diz a mitologia, isso, né, Purusha se oferece perante as três divindades, e as três divindades concordam com isso, né, que ele se sacrifique para que a humanidade surja, porque isso não feriria o equilíbrio do universo, né? Como Brahma é o deus da criação, ele olhou para o sacrifício de Purusha e disse, bom, se daí criar uma nova coisa, isso é bom, isso vai ser, né, vai ser um bem, então não tem problema. Como Vishnu é o deus da transformação, ele observou que o sacrifício de Purusha, o corpo de Purusha se transformaria em outra coisa, então não feriria, né, o universo estaria ok. E Vishnu, como é o deus da conservação, ele observou que a vida ia continuar existindo do mesmo jeito. Ela seria Purusha e agora seriam milhares de outras vidas que seriam os homens. Então, isso agradou a Trindade, né? Agradou os três deuses e houve o sacrifício de Purusha, ou a gente pode dizer, né, que houve o sacrifício de Brahma, e daí, do corpo de Brahma, na forma de Purusha, o corpo foi separado, ele foi cortado em várias partes, e de cada parte do corpo surge uma casta, né? Surge um grupo, surge algum tipo de pessoas, vamos dizer assim. E aí, da cabeça de Brahma, vai surgir os Brahmanes, né? Que até o nome leva isso, né? Que seriam os sacerdotes, né? Os letrados, seriam aí os pensadores, os governadores, os filósofos, aqueles que vão comandar mesmo a sociedade. Dos braços de Brahma vão nascer os Kshatriyas, que seriam os guerreiros, né, a parte forte, né, a parte do combate, do peito, do braço de Brahma, né, das pernas de Brahma vão nascer os Vaishyas, que seriam os comerciantes, né, dos pés de Brahma vão surgir os Sudras, ou Sudras, que seriam os servos, os camponeses, os artesãos, os operários, né, a parte que faz a parte mais dura do trabalho, o pé, o que sustenta, né, o corpo, onde está o impacto aí com a terra e tal, né. E os Dalits, que seriam uma coisa que estaria fora das castas, que seriam os intocáveis, que são aqueles que realizam os trabalhos mais baixos, né, na cultura hindu, que seriam aqueles que não teriam nascido do corpo de Brahma, eles teriam nascido da poeira que existia grudada embaixo do pé de Brahma. Então eles não eram bem do corpo de Brahma. Então por isso que eles são a classe, entre aspas não, a classe mais baixa, né? Os intocáveis. Então, para eles, restaria na sociedade hindu os trabalhos mais baixos, como, por exemplo, né, o trabalho de queimar os corpos, queimar os cadáveres, né, fazer a incineração dos corpos. Né? Então, como lidar com o corpo, com o corpo de um morto, é uma coisa muito tabu na sociedade hindu, em toda a sociedade, na verdade, né? Isso ficaria aqui para os Dalits, né? Enquanto que pensar a sociedade, por exemplo, pensar sobre fazer algum sistema de irrigação, uma coisa assim, ficaria para os Brahmanes, né? A guerra ficaria para os Kshatriyas, comércio aí ficaria para os Vaishyas. Então, cada parte da sociedade ela teria uma função em si. Cada um se dedicaria àquilo e aí todo mundo ganharia. Isso é bem parecido com o que o Platão vai sugerir ali na República, né? Que a gente deveria ter uma sociedade dividida em grupos. Porque daí cada grupo fazendo a sua parte dentro do todo, aqui dentro de um corpo, vamos dizer assim, como o exemplo que eu dei, né? O corpo inteiro ganha. Porque as pessoas que têm... A lógica por trás disso é o seguinte, nada adianta você pegar alguém que é bom na guerra, que o cara é um bom soldado, e colocar ele para governar. Não vai funcionar, ele não vai saber governar. Ou colocar um guerreiro para fazer comércio, não vai dar certo, ele não vai ser um bom comerciante.
né? Ou você pegar alguém que é um sacerdote, alguém que é um intelectual, alguém que é muito bom para ter ideias, né? Colocar essa pessoa para fazer trabalho bruto, como por exemplo aqui para arar a terra. É um desperdício, né? Porque você podia ter alguém, né? Imagina você pegar um ancião, alguém muito sábio, alguém com muita experiência de vida e colocar essa pessoa aí para... Não, eu não quero saber disso da tua experiência, eu quero que você vá, sei lá, varrer o chão. Não dá certo. Então, a ideia seria que cada um, dentro das suas condições, das suas qualidades inatas, né? Que a pessoa teria, ela seria mais útil para a sociedade se ela se dedicasse a fazer aquilo que ela é boa, digamos assim, né? E aí, com isso, todo mundo ganha, tá? Então, essa seria mais ou menos a proposta que o Platão faria lá na República dele, tá? No livro A República. Tá? Então, na Ética de Platão, a moral... Desculpa, o moral não, né? A moral, está errado aqui, tá? A moral está estreitamente ligada à política. A gente já tinha visto isso, né? Pois para ele, o homem se forma espiritualmente somente no Estado e mediante a subordinação do indivíduo à comunidade. Então, dentro da lógica do pensamento platônico, tá? O indivíduo, eu vou até frisar aqui, ó, né? Por isso que é importante que cada indivíduo faça aquilo que ele é bom. O indivíduo, ele vai estar subordinado à comunidade, tá? Então não existe um destaque para o indivíduo, existe um destaque para o Estado, para a polis, para a comunidade. Tá? O que importa é o todo, o que importa é o grupo, o que importa é a polis, e aí o indivíduo ele deve se submeter a esse coletivo. Tá? A gente vai ver que existem outras éticas que vão falar um pouco diferente disso, mas para Platão seria isso. Indo na mesma lógica, aí a gente vai ter o Aristóteles, né? A gente já viu um pouquinho, mas só para retomar, só para lembrar, né? O Aristóteles ele vai se opor ao dualismo do Platão, né? Vocês lembram que eu falei um pouquinho disso para vocês, né? Para ele, a ideia não existe separada do indivíduo concreto, tá? A alma para Aristóteles não é separada do corpo, para Platão é, a alma é uma coisa, o corpo é outra, tá? Para Aristóteles isso não existe, para Platão alma e corpo são uma coisa só, tá? O que dá sentido para o corpo é a sua forma, a forma é a alma, tá? Mas no ser individual é preciso distinguir entre o que é, né, no momento e o que tende a ser no futuro, o ato e a potência. Eu já falei isso aqui para vocês lá no texto do Aristóteles, né? Na semente temos a árvore em potência. Isso aqui eu já tinha colocado para vocês, né? Então o Aristóteles ele vai falar muito que não existe uma coisa em si, a alma em si, como o Platão diria, que a alma está lá, ela vem, habita o corpo, mas ela é separada. Não, para Platão não existe, para Aristóteles não existe isso. Para Aristóteles é tudo uma coisa só. Alma e corpo são uma coisa só. Então, o que a gente vai vendo a mudança ao longo do tempo, né, a mudança a gente vai vendo a verdadeira árvore, vamos dizer assim, né, quando você vê o que é a árvore, a verdadeira árvore, aquele pinheiro enorme que a gente vê, esse pinheiro enorme que a gente vê, ele não brota do nada, ele não surge do nada, ele está lá dentro da sementinha. Esse pinheiro enorme de 10 metros de altura, ele já estava lá numa sementinha de alguns milímetros de tamanho. Então, a potência, né, a transformação é o que marca a evolução do indivíduo, e não o acúmulo de conhecimento, tá? Como de repente seria para Platão. O homem, portanto, é a atividade, é essa passagem da potência ao ato, né? Mas qual é o fim dessa atividade, né? Para onde ele tende? Vocês já lembram para onde que ele tende, né? Qual é o fim, né? Para Aristóteles, o fim para o qual o homem tende é a felicidade. Lembram? É a eudaimonia, né? Que a gente pode traduzir aí por ter um bom demônio ou pela arte, né, do bem viver, a arte de ser feliz, né? Ter um bom demônio é no sentido de que daimon, né? Daimon, de onde vai vir a palavra demônio. O daimon era, dentro do pensamento grego, da cultura grega, era uma espécie de espírito que acompanhava a pessoa e, digamos assim, assoprava para ela boas ideias, né, bons conselhos. Seria mais ou menos aquilo que a gente chamaria do nosso anjo da guarda, né? Então, a eudaimonia, ou ter um bom demônio, é mais ou menos assim, é como ter um anjo da guarda atuante, né? Aquele espírito que nos acompanha e nos ajuda, nos ilumina, faz com que a gente tenha aí, né, que a gente se dedique a praticar as virtudes e não faça coisas erradas, né? Então a gente tende à felicidade, a gente tende para isso, né? Claro que isso não é por acidente, né? Como está aqui, né? Ó. Porém, esse fim não se consegue acidentalmente, mas somente pela aquisição de certos modos constantes de agir ou hábitos, né? Que são as virtudes. Vocês vão lembrar lá do Aristóteles, né? Então, não é apenas
saber sobre a coragem não me torna corajoso. Né? É aqui que o Aristóteles vai se diferenciar, por exemplo, de Platão. Né? Não é conhecer a coragem que vai fazer. Eu posso ler muitos livros lá sobre Aquiles, sobre Heitor, como eles foram corajosos na guerra, como os outros guerreiros temiam encontrar com eles no tempo de batalha e tal. Por mais que eu tenha contato, né, racional com a coragem, se eu nunca me lanço no campo da batalha, se eu nunca luto, se eu nunca vou para a guerra, eu não vou ser corajoso. Né? Então, para Aristóteles, aqui, ó, isso é muito importante, porque isso vai marcar muito a nossa cultura depois, que vai beber aqui do pensamento aristotélico. Aqui, ó, o que importa é o agir, tá? Não é só conhecer. Conhecer as virtudes não me torna virtuoso. Eu tenho que agir para desenvolver o hábito. Eu tenho que ter o hábito, tá? Então aqui, ó, o hábito de praticar ou não, né? Porque se você não praticar, você não vai ser virtuoso. Mas o hábito de praticar as virtudes deixa marcas, né? Também, que é o caractere, da onde também vai vir a palavra ética, de ethos, né? Ethos também é caractere, marca, né? No indivíduo, e é por meio dessas marcas que podemos conhecer o indivíduo, ou seja, podemos conhecer o seu caráter. Né? A palavra caráter vai vir daqui, de marcas, né? Caractere, aquilo que marca. Eu conheço o fulano, eu combati com ele na guerra, eu vi, ele foi corajoso, eu estava lá com ele, eu percebi quando eu estava lá, eu vi quando ele saiu correndo no meio do fogo cruzado para salvar um dos nossos companheiros que estava lá. Isso deixa uma marca. Né? E essa marca é que vai fazer com que eu distingua essa pessoa das outras. Então, por isso que eu vou dizer, o caráter dele é esse. Né? Então, é isso que Aristóteles fala. Né? É o agir. Sem agir, você não desenvolve virtudes. Tá? Para Platão, para Sócrates, né? Lembra, para Sócrates, o que é felicidade? É conhecer o bem. Quando eu conheço o bem, eu não vou mais querer, né, ter contato com o mal. Aristóteles vai dizer, não é bem assim, não basta conhecer o bem. Se você não praticar o bem, você está muito próximo de voltar a praticar o mal. Você tem que praticar, tem que agir. Tá? Como homem, né, ao mesmo tempo, Aristóteles vai dividir a alma humana, né, em racional e irracional. Existem dois tipos de virtudes que a gente tem que desenvolver. As virtudes, as intelectuais, né, as virtudes intelectuais ou as virtudes dianoéticas, que operam na parte racional do homem, ou seja, na razão. São essas virtudes que o Platão e o Sócrates tanto defendem, né? São as virtudes dianoéticas. E as práticas, que aí é onde entra efetivamente o Aristóteles, vai dizer, ou as virtudes éticas, que operam naquilo que há de irracional no homem, ou seja, nas suas paixões, canalizando-as racionalmente. Vocês lembram disso que a gente falou lá, né? Do texto da Ética Nicômaco, né? Estava lá no texto. Bom, assim, a virtude consiste, então, num termo médio, né, entre dois extremos, entre um excesso e um defeito. Então, o que é a virtude para Aristóteles? A virtude ali é o caminho do meio. Né? Nem se lançar impulsivamente no meio do combate feito um touro chucro, cego pela cólera, cego pela ira, e nem sair correndo feito um covarde, porque você está vendo o inimigo avançar para cima de você. Então, você tem que ter o meio termo. Né? Mesmo, talvez, com medo, partir para cima do inimigo e lutar. Isso é o que vai fazer de você uma pessoa virtuosa, uma pessoa corajosa. Né? Então, a ética de Aristóteles, assim como a de Platão, está ligada à política, né? Aristóteles também não dissocia o homem, o indivíduo da polis, já que para ambos a comunidade social, ou seja, a comunidade social e política, ou seja, as instituições, são o meio necessário para a realização moral. Então, veja, para Aristóteles, eu estou destacando muito isso, tá, gente? Porque vai ter outras éticas que vão dizer que isso não é necessário. Mas para Aristóteles e para Sócrates e para Platão também, isso aqui é importante. Ó. E vocês vão ver que a gente até hoje, a gente bebe disso aqui. Ó. Vocês devem estar vendo muito hoje aí no Brasil, né? Eu não vou citar nomes, não vou querer criar polêmicas, mas vocês devem ter visto muito hoje no Brasil discussões assim do tipo, não se respeitam as instituições, fulano não respeita as instituições, é um abuso, um escárnio com as instituições. O que são as instituições? Tá? Instituições são as leis, são as estruturas do poder, né? As divisões do poder, o executivo, o legislativo, o judiciário, por exemplo. Então, para Platão, para Aristóteles e para Sócrates, isso aqui é fundamental. Ó, é necessário que hajam as instituições, é necessário que existam as leis, é necessário que isso aqui ocorra para que a gente tenha a nossa realização moral. Tá? Então, para eles, a sociedade não vai conseguir existir se a gente não respeitar as instituições
e nós, como indivíduos, não vamos conseguir evoluir moralmente se a gente também não respeitar as normas da polis, as normas da cidade, né? Não respeitar as instituições. Tá? Então, por sua vez, a vida moral não é o fim em si mesma, mas a condição para uma vida verdadeiramente humana, ou seja, a vida consiste na felicidade. Certo? Então, hoje eu tentei dar uma corridinha, né? Eu falei, se vocês perceberam, eu falei mais rápido, mas mesmo assim, 50 minutos, né? Então, por hoje a gente fica aqui, tá? Aí, na próxima aula, a gente continua com esse Príncipe dos Sanches, e aí depois, vão anotando as dúvidas, vão vendo aí que vocês não estão entendendo direito, que sei que eu estou falando muito rápido, mas é porque realmente é bastante conteúdo, né? Anotem as dúvidas que vocês tiverem, revejam o vídeo, né, se vocês puderem, e aí dúvidas a gente tira lá quando a gente se encontrar no nosso encontro 5, tá ok? Então vejo vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.